O texto, a epígrafe, traz: Jesus acalma a tempestade. A palavra acalmar significa Jesus faz com que aquela tempestade acaba. Jesus faz com que aquilo que era grande se torne pequeno, nada. Então Jesus acalma a tempestade. É a epígrafe, é a certeza que a palavra nos dá. Mas antes que Jesus acalme a tempestade, nós vamos ver aqui alguns momentos da história desses discípulos que se faz necessário que nós olhemos com carinho nessa noite. O versículo 35, por exemplo, diz que Jesus estava com seus discípulos, eles eram 12. Jesus estava com eles e naquele dia já era tarde da noite. Entre os discípulos de Jesus havia alguns especialistas em pesca, que era André, que era Tiago, que era Pedro. Esses 3 pescadores entendiam e conheciam o mar que eles estavam entrando. Não era exatamente um mar, era um lago, né? Mas então Pedro, Tiago e João, também André, conhecia aquele local, porque eles eram pescadores. Pedro com certeza olhou para o final da tarde e olhou para o rio, para o lago e disse: não vai ter problema na travessia, porque hoje não vai chover. Os pescadores conhecem, irmão Adilson, o clima, e eles olhando para o vento, eles sabem se vai chover, eles sabem se vai ter tempestade. Então Pedro olhou para o tempo, olhou para as águas, e Pedro com certeza disse para os demais discípulos: vamos, ele está chamando, e não vai ter chuva hoje, não vai ter tempestade, não vai ter ondas. E a Bíblia está dizendo, irmãos, e já era tarde, e eles passaram para o outro lado. Só que aqui está o segredo. Quando nós olhamos para esse versículo de número 35, ele diz o seguinte: Jesus foi quem fez o convite. Não foi Pedro que convidou os demais discípulos, não foi Tiago. Aqui está o segredo da nossa vida. Enquanto nós tivermos Jesus como a nossa bússola, enquanto a igreja tiver Jesus como seu GPS, não tem como dar errado. Nós podemos até ser afrontados, podemos até passar por aflições, mas nós chegaremos no nosso final, o trajeto final, nós vamos conquistar, porque quem chamou foi Jesus. Olha aqui, ele diz o seguinte: passemos para o outro lado do mar. Jesus automaticamente está dizendo: nós vamos passar para o outro lado, nós vamos chegar lá. Mas o texto é claro, aqui não está dizendo nós vamos ter uma viagem tranquila, nós vamos ter uma navegação muito tranquila. Não, o texto está dizendo que ele disse apenas: nós vamos atravessar para o outro lado do mar. Aqui está o grande segredo em ser cristão. Em momento algum, irmã Isabel, eu vejo Jesus dizendo: venha ser cristão, aceite a Jesus, que vocês vão ter uma vida tranquila, que vocês nunca mais passarão por adversidade. Não, pelo contrário, Jesus quando nos chama, Jesus quando nos alista para o seu exército, ele está automaticamente dizendo: no mundo tereis aflição. Jesus está dizendo, mas ele está dizendo também, Diácono Márcio: mas quem convidou vocês para entrar no barco fui eu, não foi a Assembleia de Deus, não foi outra igreja, não, fui eu, Jesus, que lhes convidou. E se eu lhes chamei, se eu vos convidei, eu garanto que vocês vão chegar do outro lado. Bendito é o Senhor. Aleluia. Irmãos, uma certeza a igreja precisa ter: nós estamos em um barco em que Jesus é o capitão. Nós estamos em um barco aonde quem nos convidou para entrar nele foi Jesus. E nesse texto aqui, irmãos, nós vamos então perceber que Jesus é quem faz o convite para os discípulos entrar no barco. Os discípulos não entraram no barco, aleluia, pressionados por medo. Os discípulos não entraram no barco forçadamente, não. Eles foram convidados. Jesus está dizendo: vocês teriam outros convites, vocês teriam outros lugares para estar,
mas vocês estão no melhor lugar, que é na casa de Deus. Aleluia. Porque na casa de Deus, irmão, tem dificuldade? Tem. Na casa de Deus tem adversidades? Tem. Mas nós estamos no melhor lugar para estar, porque Jesus está conosco, Ele está no barco conosco, Ele entrou primeiro. Quando a Bíblia está dizendo que Ele convida, irmãos, isso dá uma conotação que Jesus já estava no barco. Jesus entrou primeiro no barco e disse: Pedro, venha, venha Tiago, venha você, venha você. Jesus não está nos chamando, irmãos, para uma viagem que Ele não vai junto. Ele está me convidando para uma viagem que Ele é o primeiro passageiro do barco. Ele é o primeiro a entrar. Bendito seja Deus. E aonde Jesus entra primeiro, irmãos, a morte não pode mais ter força. Aonde Jesus entra primeiro, a doença não impera, porque Jesus é a vida. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. E eu estou aqui nesta noite para declarar uma palavra. Jesus chegou primeiro na tua história. Jesus entrou primeiro nesta noite na tua causa. Quer o homem ou não, quer o inferno ou não, Jesus entrou primeiro. Aleluia. Oh glória. E Jesus entrando no barco primeiro, Jesus convida os discípulos dizendo: entremos no barco e passemos para o outro lado do mar. Só que até chegar do outro lado do mar, vai ter os percalços do trajeto. Até você chegar naquela faculdade que você sonha, até você chegar no patamar ministerial que você deseja, vai vir adversidades, vai vir pedradas. E o mais importante, irmãos, não é, aleluia, o embarque, não. O mais importante é o trajeto. Porque no embarque tudo é lindo, as pessoas te recepcionam bem. Na entrada do navio todo mundo te dá uma palavra de boas-vindas. Mas no trajeto é que é mais difícil. O casamento, no dia da celebração, é tudo lindo. As pessoas te parabenizam, tem arroz sendo jogado como sinônimo de boa sorte. Mas e depois do trajeto do casamento é que você vai ver e vai perceber as ondas subindo, você vai perceber a tempestade se levantando. É no trajeto, não é na saída. E Jesus está dizendo: eu estou com você no começo, eu estou com você quando você entrou nesse projeto, mas eu também estou com você durante ele. Bendito seja Deus. Oh, glória. Versículo 36. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. Olha aqui, irmãos, eu preguei esses dias em Uberlândia sobre Jesus sendo uma criança de 12 anos, vai para a festa em Jerusalém, e o seu pai e a sua mãe voltam da festa e esquecem ele na festa. Jesus foi esquecido pela sua mãe e pelo seu pai. Tem muita gente que entra no barco e nem percebe se Jesus continua no barco. Talvez Jesus saiu pela tangente, talvez Jesus saiu sem que você percebesse. E aí você quer continuar o trajeto, você quer continuar aquela viagem sem Jesus estar no barco. Viagem sem Jesus, irmão, não dá certo. Olha aqui, o versículo 35 diz: e despediu a multidão e o levaram no consigo. Se é para levar alguma coisa dentro da sua mente, se é para levar alguma coisa no seu coração, leve Jesus contigo. Em todo lugar que você for entrar, vai entrar uma concessionária, pergunta: Jesus, se fosse o Senhor, qual carro o Senhor queria? Se é para comprar uma casa, Jesus, se fosse o Senhor, qual casa o Senhor compraria? Leve Jesus contigo, irmão. Em 2022, aleluia, tem muita gente esquecendo Jesus, tem muita gente deixando Jesus no canto, indo sozinha. Não, os discípulos levaram-no consigo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Eles despediram a multidão, eles despediram as pessoas que não iam com eles, mas Jesus eles fizeram questão de levar consigo. Bendito seja Deus. Então em 2022, em qualquer lugar que você for, leve Jesus, leve Ele. Ele é a melhor companhia para você.
seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, em uma viagem, leve Jesus contigo. Não permita que Jesus fique para trás, não. Ele precisa estar com você no barco, com glória. Irmãos, esse texto é muito lindo, porque ele vai dizer que Jesus estava muito cansado. Até aquele momento, irmão, Jesus estava esgotado fisicamente, porque ele era homem também. Jesus, sendo homem, ele ficava cansado, ele ficava exausto como nós. E Jesus entra no barco, glória a Deus. O texto é claro em dizer que não havia só um barco, havia um barco e outros barquinhos. Aqui está. Você tem que estar no barco em que Jesus está. Os outros barquinhos estavam próximos, mas o único barco que Jesus estava era o barco em que ele convidou as pessoas para entrar. Tem muitos barquinhos por aí que a gente olha e diz: Jesus está nele. Tem muito pregador, irmãos, que chega numa igreja como essa e ele já pegou uma técnica de fazer as pessoas ficarem, muitas vezes, uma forma de ilusionismo, e faz as pessoas caírem. Tem alguns pregadores que têm técnica de orar com a mão na cabeça e muitas vezes faz com que a pessoa fique tonta, fique sem força nas pernas, as pessoas caem. Aí alguém olha e diz: esse barco aí tem Jesus. E muitas vezes a gente passa o ano todo pregando na terça-feira, dizendo: é assim, não faça assim, vá para cá. Mas aí chega um barquinho de fora, só porque a gente olha e acha que Jesus está nele, nós começamos a venerar, começamos a idolatrar. E Jesus está dizendo: nem todos os barquinhos têm a minha presença, nem tudo que está navegando tem a minha presença. Irmãos, saibamos esta noite, aleluia, identificar em qual barco Jesus está. Bendito seja Deus. Nem todo mundo que vai chegar perto de você em 2022 tem a presença de Deus. Eles vão estar perto de você, vão até navegar com você, mas eles não têm a presença de Deus. Não dê ouvido para quem não tem a presença de Deus. Glória a Deus. Então o 36 diz: e despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. 37. E levantou-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco. O senhor se lembra que eu disse que Pedro e tinha mais alguns pescadores? Ele sabia que naquela noite não ia ter tempestade. Mas parece que quanto mais a gente acha que estamos na nossa zona de conforto, parece que quanto mais a gente acha que estamos crentes demais, Deus prepara algo para nos mostrar que Ele ainda tem o controle. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo: quando você pensar que está tudo bem, é nesta hora que eu vou mostrar a minha força, o meu poder. Eu vou gerar uma tempestade somente para testar a sua fé. A tempestade não é para te matar, a tempestade não é para te fazer morrer, não, mas é para viver a tua forma de adorar. É fácil adorar quando a navegação vai tranquila, é fácil adorar quando o barco está calmo. Eu quero ver adorar em meio à tempestade. Eu quero ver adorar quando o barco está sendo açoitado pelos vendavais. Bendito seja Deus. Olha aqui. E levantou-se uma grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já enchia de água. Queridos irmãos, essa tempestade é uma tipificação das provações espirituais que o crente passa, das tormentas na vida de um casal. Quando você pensa que está tudo bem, vem um vendaval, uma mentira, uma fofoca, uma inveja na tua vida profissional, e o teu gerente, que tanto te respeita, que tanto gosta de você, chega na sua sala com um documento dizendo: assine aqui. Quando você vai ver, é um aviso prévio, porque alguém mentiu o seu nome. São as tempestades
Mas não quer dizer que aquele aviso vai ser de fato a tua dispensa do serviço. Vai ser talvez o momento em que Deus vai testar a tua fé. O mesmo gerente pode voltar daqui 15 dias e dizer: eu pensei melhor, eu vou rasgar esse aviso prévio. Você vai continuar na empresa, e mais do que continuar, você vai ser promovida, você vai ser promovido. Deus está dizendo: os ventos que se levantarão contra ti em 2022 não serão ventos para a morte, serão ventos para fazer você medir a sua fé. Glória a Deus. As tormentas da vida do cristão vêm para fazer ele mensurar a sua fé. Você vai medir: eu tenho pouca fé, eu tenho fé suficiente para suportar essa tempestade. Oh glória! Versículo 38, irmãos. Olha aqui o segredo. Enquanto os discípulos estão desesperados, enquanto o vento vem bravamente contra o barco, enquanto as águas começam a adentrar no barco, Jesus estava na polpa dormindo. Sabe o que ele está dizendo? Esse problema que você está enfrentando, para mim não é nada. Esta dificuldade que você está passando por ela, para mim não representa nada. Eu sou muito maior do que a tempestade. Eu sou o dono dos ventos. Eu seguro os ventos com as mãos. Querido, sabe o que está acontecendo no século 21? As pessoas estão dando mais ênfase para o vento, estão dando mais ênfase para a tempestade do que para o Deus que é dono da tempestade. Em 2022, não diga para Deus o tamanho do seu problema, não. Diga para o seu problema o tamanho do teu Deus. O teu Deus está sentado sobre a terra. Os pés de Deus estão sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Para de dizer para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do teu Deus. Oh glória. Para de olhar para o vento, para de olhar para as águas e olhe para o barco. Dentro do barco ainda está Jesus. Dentro do barco está Jesus. Ele está dormindo, mas ele vai ser acordado, ele vai ser despertado. Glória a Deus. Oh glória. Sabe qual é o grande problema da sociedade? É que nós esquecemos que Jesus está conosco em algum momento. Nós desesperamos, irmão Raimundo, sobre do irmão Edilson. Tem vezes que a gente se desespera, e todas as vezes que você estiver desesperado, você não vai saber usar a sua fé. Você vai querer usar a prepotência, você vai querer usar a arrogância, você vai querer usar o orgulho. E nessa noite Jesus está nos ensinando algo interessante. Jesus não perguntou para ele sobre orgulho, prepotência, sabedoria e inteligência, não. Jesus quis saber foi da fé deles. Se você tiver fé, você vai suportar a afronta. Se você tiver fé, você vai suportar a adversidade. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Imagine, irmãos, não está na Bíblia, mas eu vou conjecturar. Imagine os discípulos dizendo: ele nos chamou para morrer. Nós estávamos tranquilos na praia. Nós estávamos tranquilos na praia. E ele nos convidou para morrer. Queridos irmãos, nunca cometamos esse erro de achar que Jesus nos chamou para nos matar ou para deixar a gente morrer. Não. Jesus nos trouxe para uma grande faculdade. Ele está nos ensinando algo interessante. Oh glória. Escute aqui. Sabe por que aquela tempestade se levantou? Porque, lembra qual foi a promessa? Nós vamos atravessar o mar. Do outro lado do mar da Galileia, do outro lado daquele lago da Galileia, existia uma região de 10 cidades, Decápolis. E havia entre aquelas 10 cidades, uma cidade chamada Gadara, do outro lado daquele mar, daquele rio, daquele mar. Sabe por que a tempestade se levantou? Era Satanás dizendo: eu não posso permitir que ele chegue em Gadara, porque em Gadara há um instrumento que eu utilizo, tem um monstro que eu estou
estou fazendo ele comer vísceras humanas. Tem um moço que ninguém consegue prender. Tem um moço que está dormindo no cemitério. Se Jesus chegar aqui com os discípulos, esse moço vai ser liberto. Sabe por que você está passando por esta prova? Sabe por que você está sendo afrontado? Porque do outro lado do mar, do outro lado tem alguém que precisa de um milagre. E quem vai ser usado lá é você. Aleluia! Deus. Glória a Deus. Pedro conhecia só, aleluia, a natureza, mas o Senhor conhecia a vida daquele moço que estava em Gadara. Sabe por que Jesus permitiu você estar nessa cidade? Sabe por que Jesus permitiu que você vá para outra cidade? Porque lá naquela cidade tem uma pessoa que precisa de uma libertação. E lá você vai ser o canal de bênção para Deus libertar alguém. Bendito seja Deus. A travessia do mar não era apenas, irmãos, um pacote turístico que Jesus estava fazendo com os discípulos. Não, era o trajeto da libertação do jovem gadareno. Deus está dizendo: esta luta que você está passando é um trampolim para a libertação de alguém. Pode ser o teu pai, pode ser o teu amigo, pode ser alguém que está precisando de um milagre. E Satanás sabe disso. Satanás sabia que do outro lado daquele mar tinha um moço gadareno que estava endemoniado, e ele queria impedir Jesus e os discípulos de chegar lá. Sabe por que a tempestade veio para você? Para tentar impedir que você chegasse do outro lado. A tempestade, ela é, irmãos, uma barreira para que você cumpra. Ela é uma barreira que vai tentar evitar que você chegue do outro lado. Mas nesta noite Jesus está dizendo: o Satanás pode até tentar, mas eu continuo no barco. Bendito seja Deus. Versículo número 38, escute aqui. Jesus estava no barco dormindo. Jesus estava deitado em uma almofada, e vieram alguém, talvez Pedro, e acordou Jesus. Despertaram, talvez dizendo: mestre, acorda, nós estamos morrendo. O Senhor não importa que nós morramos? E Jesus disse uma palavra interessante, irmãos. Jesus já tinha profetizado na vida de Pedro, e Pedro não sabia. A tempestade não ia matar eles. A tempestade era só um momento daquela viagem. Depois da tempestade ia vir uma navegação tranquila. Mas Pedro se desesperou. Olha aqui, o versículo de número 39 diz assim: então Jesus, despertando, acordando-se, foi para o momento mais importante daquela viagem, o momento onde Jesus usa a sua autoridade. Jesus se levanta na polpa daquele navio, daquele barco, ergue a sua voz, ergue a sua mão, e a Bíblia diz que ele disse o seguinte: vento, cala-te, acalma-te, vento. E a Bíblia diz, irmão, que o vento acalmou, fez silêncio naquela noite. Jesus está dizendo: eu estou trazendo silêncio para a tua vida. Você vai parar de dar ouvido a vozes de quem quer te derrotar. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto eu olho para o vento, eu não terei coragem de semear. Nesta noite Jesus está dizendo: diga para ela, diga para ele, não olhar para o vento. Eu sou o dono dos ventos, eu faço os ventos se calarem. Ventos da discórdia, ventos da frieza espiritual, ventos, aleluia, da idolatria, ventos da infidelidade. Jesus está acalmando, está arrancando esses ventais que queria matar a tua fé, que queria destruir o teu casamento, que queria fazer você desviar da igreja. Ventos da frieza espiritual. Você queria apostatar-se da fé, e nesta noite Jesus está tirando os ventos das falsas doutrinas. Deus está tirando os ventos das falsas companhias. As más companhias vão sair de perto de você. Aleluia. Glória. A partir do momento que o vento acalma, automaticamente
as ondas somem. Quem gera as ondas é o vento. Jesus está dizendo: eu vou te abençoar por parte. Primeiro eu tiro o vento, depois as ondas somem. Não se precipite. Tem gente querendo que Deus tire as ondas, mas os ventos vai causar novas ondas. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos orar. Olha primeiro para Deus tirar os ventos. Vento da incredulidade, vento da falta de fé, vento da incerteza, vai sair primeiro. Depois as ondas desaparecem. E Jesus está dizendo algo interessante, versículo de número 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Aleluia. A palavra para o em grego, irmão, significa silêncio. Deus está dando ordem nesta noite para todas as ferramentas preparadas contra você se silenciem. Aquela voz que dizia para você desistir, aquela voz que dizia: para de congregar, não está valendo a pena, vem na mente. Aquela voz que dizia: não vale a pena pedir perdão. Quantas vezes você já pediu? Deus está dizendo: Ele vai silenciar todas as vozes na tua mente. A partir de hoje, a única voz que você vai ouvir na tua mente é a voz de Cristo dizendo: me siga, vinde após mim, vinde após mim, entre no barco, nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Bendito seja Deus. Olha aqui, versículo 39. E vendo aquilo, irmãos, que o vento acalmou, então houve uma grande bonança. Imediatamente tudo ficou claro, tudo ficou mais calmo. Acabaram-se os trovões, os relâmpagos já não existiam. Aí Jesus, versículo 40 diz: homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? Você sabia, irmão, que a timidez nos faz perder muitas vitórias? Verdade. Paulo diz: eu não vos dei um espírito de covardia. Não. Eu vos dei um espírito de audácia, de intrepidez. Quando você vê que a luta veio, diga-se: saia, em nome de Jesus. Quando você perceber que o fofoqueiro está tentando tirar você do foco, diga: em nome de Jesus eu te repreendo. E aí você, cheio de Deus, vai repreender o mal. Versículo 40, Jesus disse: homens de pequena fé, por que vocês não disseram ao vento: acalma? E eles ficaram com grande temor, e diziam uns aos outros: Ele é maior do que todas as coisas. Aleluia. Ele é maior do que a tormenta. Diziam uns aos outros e perguntavam: quem é este, que até o vento e também os mares o obedecem? Aleluia. Sabe o que João disse no capítulo 6? Ele é o pão da vida. Aleluia. Ele é a água da vida. Em João capítulo 11, ele é a ressurreição. Ele disse: se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele é o eu sou, irmão. Eu sou o bom pastor. Em João capítulo 10, em capítulo 10 de João, ele diz: eu sou a porta. E os discípulos estavam com ele, andou com ele, vivia com ele, e perguntavam: quem é ele? Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a videira verdadeira. Ele bateu no peito e disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a água, eu sou a pedra da esquina. Oh, que os edificadores inventaram. Eu sou a raiz de Jessé, eu sou a rosa de Israel, eu sou o Emanuel, eu sou Deus convosco. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 3 de Êxodo. Moisés está com medo de voltar para o Egito. E Deus diz assim: Moisés, diga lá que o eu sou te mandou voltar. E ele diz: eu sou o que sou. Isaías de número 40 diz: eu sou, e antes de mim não houve dia, nem houve nada. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isaías está dizendo: eu sou o Senhor, e operando eu, quem impedirá?
O Senhor está conosco nessa noite. Se coloque em pé, minha irmã, se coloque em pé, meu irmão. Eu estou profetizando nesta noite sobre a tua vida, que 2022 pode até existir, pode até que se levante as tempestades, mas o Senhor Jesus ainda está no barco contigo. Ele não te chamou para que você morra em meio à tempestade, não. Ele te chamou apenas para que você perceba que a tua fé é capaz de fazer você superar os desafios. Eu estou profetizando que 2022 será um ano da superação. Você vai levantar-se das cinzas, você vai sair do outro lado do mar da Galileia mais forte, mais preparado, porque existe um gadareno que precisa ser liberto. Bendito seja Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão. Meu Senhor, eu apresento agora o teu filho, eu apresento agora a tua filha, Pai, que está hoje no primeiro domingo de 2022 na tua casa, na tua presença. Eu estou profetizando que as tempestades virão, sim virão, mas virão para trazer mais experiências para ele, para ela. Eu estou profetizando, Deus, que os ventos serão silenciados. Eu estou profetizando que as ondas vão sumir e que nós chegaremos no final do nosso trajeto cheio de vida, cheio de graça e de unção, porque quem nos chamou para o barco é maior que o vento, é maior do que as ondas. Quem nos chamou para o barco é poderoso e ele está aqui nesta noite. Bendito seja Deus. Receba força para prosperar em 2022. Receba estratégia, receba habilidade. Você não vai morrer no barco, você não vai ser naufragado pelas ondas, porque Jesus garante que nós iremos passar para o outro lado. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Ei, amaste como andaia, te calamaste como inarabagarabaste. Vão vir dias melhores, diz o Senhor. Virão dias melhores, diz o Senhor. Deus está preparando dias melhores para a sua igreja. Eu estou profetizando alegria no teu casamento. Eu estou profetizando união para a tua família. Deus vai trazer de volta os teus que estão longe. Deus vai fazer acontecer, porque Ele é o Senhor da igreja. Jesus não mudou, Ele não mudaria. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai fazer milagre na tua vida. Bendito seja Deus. Deus